Meninas, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da flexibilidade durante a gestação, durante o parto e durante o pós-parto também. Bom, para quem não sabe, eu sou instrutora de yoga, além de terapeuta Ayurveda e fisioterapeuta, eu também sou instrutora, professora de yoga. E no yoga a gente trabalha muito essa questão da flexibilidade, né? A gente não trabalha só a flexibilidade, a gente trabalha a questão de resistência, de força do nosso corpo, mas também a nossa flexibilidade, né? O famoso alongamento aí, né? E quando a gente fala da importância da flexibilidade, a gente pensa muito nessa flexibilidade do nosso corpo, dos nossos músculos. Mas a flexibilidade que a gente trabalha dentro do yoga, ela vai para muito além do nosso corpo. Na verdade, o trabalho do yoga, né, de uma aula de yoga, da prática de yoga, ela vai além do corpo. Ela não se resume a trabalhar a flexibilidade, a força e a resistência do corpo, mas também a trabalhar a flexibilidade, a força e a resistência da mente, das nossas emoções, de como a gente vai lidar com os problemas, com as dificuldades, os desafios da vida, né? Então o yoga, ele não trabalha só o corpo, então ele é um trabalho integral, ele vai estar trabalhando ali também a nossa mente, as nossas emoções. E quando a gente fala na flexibilidade que o yoga traz pra gente, essa flexibilidade também ela vai além do corpo. Então, quando a gente pensa ali, né, numa gestante, numa mulher ali que vai parir, né, que está pensando ali num parto normal, é importante essa mulher ter uma flexibilidade do corpo, muito importante, né, principalmente para aquela mulher que tá querendo, que tá pensando ali num parto normal, né, porque a flexibilidade do corpo vai permitir ela explorar melhor os movimentos do corpo, as posturas, para que ela consiga encontrar uma posição que seja mais favorável, que seja mais confortável durante o parto, né? Então, eu vejo assim, hoje em dia a gente tem muitos conteúdos na internet, né, sobre melhor posição do parto normal, qual que é a melhor posição, e eu vejo muitos profissionais falando assim, a melhor posição, a melhor postura é aquela que você se sente confortável, né, então cada mulher ela vai se sentir confortável em uma postura e uma posição. Só que realmente tem algumas posturas que facilitam um pouco mais esse trabalho de parto, tá? Então, assim, e algumas dessas posturas exigem um pouco mais de flexibilidade do corpo dessa mulher, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a postura de cócoras, né, aquela que a gente fica agachadinho mesmo ali no chão, né? A postura de cócoras, ela é uma postura que ela facilita realmente ali o trabalho de parto. É uma postura muitas vezes usada por muitas mulheres ali durante o trabalho de parto, só que é uma postura que exige bastante flexibilidade do corpo, né? Então, talvez você esteja pensando assim, meu Deus, então eu não tenho flexibilidade, será que isso vai me atrapalhar na hora do parto? Não, claro que não, não é isso que vai te impedir de você ter o seu parto normal. Se você está se programando para isso, se o seu corpo permitir isso no momento, porque muitas vezes a gente se prepara para uma coisa, mas chega ali no momento da criança nascer, né? Pode acontecer diversas coisas que às vezes a gente tem que acabar caminhando aí para uma cesárea mesmo a gente não querendo, né? Então não é a falta de flexibilidade que vai te impedir de ter um parto normal. A questão é que a flexibilidade do teu corpo pode facilitar um pouquinho no sentido de você se sentir mais confortável para explorar mais esses movimentos do seu corpo durante o trabalho de parto, de você encontrar uma posição que fique mais fácil ali para o seu bebê sair no momento do parto. Então, sim, a flexibilidade, ela é muito importante durante o parto, durante a gestação, né? Enquanto você é gestante. Por que é importante? Bom, eu tenho uma bebê, né? Eu tenho uma filhinha e eu posso falar com propriedade que durante a gestação, a flexibilidade do nosso corpo, ela é importante porque a gente tem uma certa limitação por causa do tamanho da barriga. Então, por exemplo, dependendo da fase que você tá aí na gestação, principalmente no terceiro trimestre, a colocar um tênis, colocar um sapato, amarrar um tênis, colocar uma meia,
pode ser uma coisa muito mais desafiadora para uma pessoa que não tem flexibilidade do que para uma pessoa que já tem flexibilidade. Eu, por praticar yoga durante muitos anos, né? Eu pratico yoga há muitos anos, além de ser instrutora, então, mesmo com toda a flexibilidade que eu tenho, em certos momentos eu ainda falava, nossa, meu Deus, tá um pouquinho difícil isso daqui. Imagina se eu não tivesse flexibilidade. Então, assim, para fazer algumas coisas do dia a dia mesmo, como colocar um sapato, colocar uma meia, a flexibilidade vai ser muito importante, né? E no pós-parto vai ser importante porque, assim, dependendo do que você for fazer ali com o seu bebê, por exemplo, minha filhinha, meu bebê já é um pouquinho maiorzinho, né? Ela já tá com quase 5 meses, então eu deixo ela muito no tapetinho, no chão pra brincar, pra explorar. Então isso é uma coisa também que a flexibilidade me ajuda nesse momento de estar ali no tapetinho com ela. Às vezes eu preciso pegar ela do chão e levantar, isso também me permite, né? É uma facilidade de movimentar com ela no colo, de agachar, levantar com ela no meu colo mesmo, né? Então, a flexibilidade, independente da fase da vida que você tá, ela vai ajudar muito, porque ela vai te permitir fazer mais movimentos com o seu corpo de uma maneira mais livre, né? Mas aqui eu queria chamar a atenção, não é para a flexibilidade do seu corpo. Muito, mas muito, muito mais importante do que a flexibilidade do seu corpo vai ser a flexibilidade da sua mente. Principalmente durante o parto, né? Durante a gestação também. E eu falo isso por experiência própria. Eu me preparei durante a minha gestação inteira, eu pratiquei yoga praticamente todos os dias. Eu fui uma gestante super ativa, eu fazia academia 2, 3 vezes por semana, e os dias que eu não ia na academia eu fazia yoga em casa. Então eu me preparei muito, né? Eu queria muito um parto normal, eu desejei muito um parto normal, então eu preparei muito o meu corpo para o parto normal, principalmente através do yoga. Só que no dia do parto da minha filha, o que eu aprendi, né? Qual lição que eu tirei? Que muito mais, mas muito mais importante do que a flexibilidade que você tem no seu corpo, muito mais importante é a flexibilidade que você tem na sua mente. Não adianta você chegar no dia do seu parto abrindo um espacate, né? Colocando o pé lá na cabeça se você não tem flexibilidade mental. E por que eu tô falando isso? A partir do momento que a gente engravida, a gente, por mais que a gente não queira criar expectativas, por mais que a gente não queira ficar pensando muito, a gente pensa. E a gente cria expectativas. E eu fui uma mulher, assim, durante a gestação, que eu falava assim, eu não vou criar expectativa, eu não vou ficar pensando. Só que é muito difícil da gente não criar expectativa. Principalmente porque nas consultas, né, principalmente na primeira consulta ali do pré-natal, o médico já pergunta qual que é a via de parto que você vai querer. E a partir do momento que você fala, eu quero um parto normal, eu sempre falei, se for possível, eu sempre usei essa frase, se for possível, se tudo estiver certo, eu quero um parto normal. Mas a partir do momento que você fala isso, você cria uma certa expectativa. E aí, a gestação foi rolando, né? Enfim, os meses foram passando, e aí você tem que fazer o famoso plano de parto, que todo mundo fala, né? Você tem que fazer o plano de parto e tudo mais. Eu fiz o meu plano de parto, né? Coloquei tudo o que eu queria e o que eu não queria nesse plano de parto. Fiz com o maior carinho, imaginando, né, aquele momento especial, né? O momento mais especial da minha vida. Só que o que aconteceu? No dia que a minha filha nasceu, saiu absolutamente tudo diferente do que eu queria e do que eu imaginava. Sim, eu tive um parto normal, mas foi um parto que precisou ser induzido, ou seja, não foi no tempo que a minha filha queria nascer, eu tive que induzir esse parto por algumas questões. E foi um parto induzido, que era algo que eu não queria. E assim, nada do que eu coloquei no meu plano de parto deu certo. Porque foi um parto induzido, então eu não queria tomar ocitocina, eu tive que tomar para induzir o parto. Foi um parto que teve que utilizar fórceps. Foi um parto bem complicado. Então, assim, foi um parto que foi muito diferente daquilo que, por mais que eu falasse assim, eu não vou criar expectativa, eu criei um pouquinho porque a gente cria. E foi muito diferente, né? E aquilo, num primeiro momento, me assustou um pouco quando eu fiquei sabendo. Eu fui para uma consulta de rotina, né, para ver se estava tudo bem. E aquela consulta se transformou numa internação e minha filha nasceu. Então, assim, me assustou primeiramente, eu levei um susto. Só que depois eu fui respirando fundo, fui me conectando, me tranquilizando.
e entregando as coisas na mão de Deus, porque é uma coisa que eu faço muito. Eu falo assim, eu não sei de nada, mas Ele sabe de tudo. Então, se assim tem que ser, assim vai ser, é porque vai ser melhor pra mim e pra ela. Então, a lição que eu tirei foi essa. Eu preparei muito o meu corpo com yoga, mas eu também preparei a minha mente. E assim, eu tinha uma flexibilidade, eu tenho uma flexibilidade enorme, tanto que no dia do parto, a enfermeira ficou sabendo que eu praticava yoga e a gente fazia umas posturas assim, muito loucas para tentar fazer com que minha filha conseguisse nascer sem a ajuda do fórceps, mas não foi possível. Então assim, a minha flexibilidade do meu corpo naquele momento não foi tão importante, porque eu utilizei fórceps, então, né, eu precisei de uma ajuda ali para minha filha nascer. Mas a flexibilidade mental foi de extrema importância, porque eu tive que usar essa flexibilidade mental para me acalmar e para me tranquilizar e para entender que estava tudo bem, sair daquele plano de parto que eu tinha feito, né? E a enfermeira falou uma coisa pra mim que realmente me tocou e que faz muito sentido. Ela falou assim pra mim, ela falou que tem um médico, né, lá do hospital que eu tive minha filha, que fala assim, que o melhor plano de parto é aquele que deixa a mãe e o bebê bem. E foi o que aconteceu. Ou seja, o meu plano de parto foi por água abaixo porque não aconteceu nada do que eu queria. Mas ficou tudo muito bem, porque eu fiquei bem, minha filha nasceu bem, saudável, e é isso que importa. Então, flexibilidade mental é isso, né? E o yoga trabalha isso, e a gente precisa trabalhar isso quando a gente é uma gestante, e pra vida mesmo, e mesmo pra quem não é gestante, porque muitas vezes a gente planeja as coisas, a gente deseja as coisas, a gente imagina, sonha, só que muitas vezes a realidade não vai ser aquilo. Muitas vezes pode ser que aconteça exatamente igual e vai ser incrível se acontecer. Mas se não acontecer, não se frustre, não fique chateada, não fique revoltada, porque as coisas elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. E tudo tem um porquê. É que a gente não tem esse entendimento tão profundo das coisas, a gente não consegue entender as coisas de uma forma mais ampliada, a gente olha só pontualmente, a gente não tem uma dimensão do todo. Então, essa flexibilidade mental que o yoga traz, ela é muito mais importante do que a flexibilidade do corpo, né? Então, assim, o yoga, ele vai trabalhar muito essa questão da mente, de tranquilizar a nossa mente, de tranquilizar, de tentar acalmar esse estresse, essa ansiedade que é natural durante a gestação, é muito normal. A gente tá passando por um momento de mudanças extremas e a nossa vida vai mudar e já tá mudando completamente. A vida dá uma virada de chave incrível quando a gente tem um filho, quando a gente vira mãe. Só que a gente precisa dessa flexibilidade mental, porque se a gente não tiver, vai ser muito difícil a gestação, vai ser muito difícil o parto e vai ser muito difícil a maternidade. E a gente precisa entender que a gente precisa muitas vezes soltar, sabe? Então isso é ser flexível, é você soltar, é você entregar para o universo, para Deus, para o que quer que você acredite, e acreditar que aquilo vai ser o melhor pra você. Que quando a gente entrega, quando a gente solta, a gente relaxa, a gente tira aquele peso dos nossos ombros, as coisas fluem de uma maneira muito melhor do que quando a gente cria resistência. Isso é uma coisa que geralmente a gente que dá aula de yoga, a gente fala para os alunos, né? Muitas pessoas que têm dificuldade na flexibilidade do corpo, quando elas vão fazer alguma postura que exige uma flexibilidade maior, elas tensionam, elas ficam tensas e não conseguem relaxar. E a gente fala assim, relaxa. Toda vez que você for soltar o ar na respiração, você relaxa o seu corpo também e você solta. Porque toda vez que você cria uma resistência no seu corpo, quando você está realizando alguma coisa de flexibilidade e alongamento, é pior, dói. E isso serve para a vida. Então, se tá acontecendo alguma coisa diferente do que você planejou, se você cria uma resistência do tipo, não quero, não aceito, não é assim, isso vai doer. Isso vai doer, porque vai acontecer você querendo ou não. Então é do mesmo jeito que aconteceu comigo. Eu querendo ou não, eu tive que induzir o parto da minha filha. Eu querendo ou não, eu tive que utilizar um fórceps. Mas a partir do momento que
que eu relaxei, entreguei, confiei e falei assim, o melhor vai acontecer pra gente, eu entrego nas mãos de Deus e vambora. Foi muito mais leve, foi muito mais tranquilo e foi muito mais gostoso, né? Se eu tivesse criado uma resistência, teria doído muito mais, eu teria sofrido muito mais. Então, tudo que a gente aprende no tapetinho de yoga, a gente fala que a gente tem que espelhar para a vida aqui fora, né? Na verdade, tudo que a gente aprende dentro da aula de yoga é para a vida, né? Então, essa é uma dica que eu queria dar aqui para vocês, tá? Então, quando vocês procurarem o yoga para praticar yoga, pensa no yoga não só como uma ferramenta para trabalhar o corpo de vocês, para preparar para o parto de vocês, mas para preparar vocês, a mente de vocês, as emoções, preparar vocês para o parto, preparar vocês para a maternidade também, que é muito importante. Então, assim, a dica de hoje, gente, é pratiquem yoga. Façam yoga não só pela questão física, também, porque também é muito importante, mas pratiquem yoga por uma questão mental. Vocês vão me agradecer lá na frente, o bebê e o filho de vocês também vão agradecer, porque você vai estar mais equilibrado emocionalmente para essa jornada que é incrível, mas que é muito desafiadora, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha, dessa reflexão aí que eu trouxe hoje para vocês. Um beijo e até mais!